Então, em nome de Jesus, vamos tratar de um tema bastante abrangente. Vamos aqui trazer algumas pinceladas, que é sobre pecado, batismo e salvação. Então, a ilustração que eu gostaria de abrir esse tema conta de uma menina ainda criança que pediu para ser aceita como membro da Igreja Batista. E um velho diácono conversou com ela e perguntou: você era pecadora antes da transformação de que agora fala? E essa menina, ainda muito nova, criança, respondeu assim: sim, Senhor. E agora, ainda é pecadora? Sim, Senhor, sim, sou mais pecadora do que nunca. Então, que transformação se operou em você? Não sei explicar exatamente, disse ela, mas eu costumava ser uma pecadora que corria atrás do pecado. E agora eu sou uma pecadora que foge do pecado. Diz então que eles aceitaram ela como membro. Ela foi por muitos anos uma luz brilhante e radiante na igreja. E na manhã da ressurreição ressurgirá para viver em um lugar onde não mais existe pecado de que fugir. Então essa ilustração, na sua singeleza das respostas que aquela menina deu, me impressionam muito. Ela, em poucas palavras, resumiu algo que muitas vezes um teólogo ele demora muito tempo a explicar, né? Algumas questões essa ilustração suscita. Claro que não vai dar para a gente se aprofundar tanto, né? Mas alguém diante disso pode perguntar a questão do batismo de crianças, né? É baseado numa idade ou deve se levar em consideração a maturidade? Deve o batismo de uma criança ser apenas uma exceção em caso que a criança mostre maturidade e consagração? Nós cremos dessa maneira. De modo geral, a igreja ela indica o batismo para aqueles que já alcançaram a idade adulta, que seria a partir dos 12 anos de idade. Claro que isso pode ter alguma variação dentro disso de alguma criança mais precoce, que tem uma certa maturidade, de repente com 10, com 11 anos. Nada impede que, neste caso eventual, seja batizado, mas via de regra é após os 12 anos, assim como Cristo, né, nos deixou seu exemplo, onde foi apresentado para a idade adulta aos 12 anos. Esse era um costume já desde do judaísmo. As crianças deixavam de estar sob a responsabilidade dos pais pelos seus atos e agora eram responsáveis pelos atos pessoais. A partir dos 12 anos era assim, no antigo Israel. Aqui também o texto fala do fato de, mesmo depois de perdoados por Deus e justificados, ainda somos pecadores. Lutero desenvolveu esse conceito ao falar de sermos justos e pecadores ao mesmo tempo. Então, o pecador, nesse sentido, seria algo diferente do ímpio. O ímpio é o que não é pio, não é piedoso, é aquele que não é crente. Mas o pecador é uma condição comum a todos os seres humanos, destituídos da glória de Deus, mas que buscam uma religação com Deus. Um terceiro ponto chama a atenção, que o crente convertido ele ainda tem uma luta dentro de si, entre o espírito e a carne. Por exemplo, teríamos os textos de Gálatas 5, os versos 16 e 17, em Romanos 7, os versos 22 a 25, falam disso. Daí a necessidade de fugir do pecado mesmo depois da conversão, que é o que a menina falou, porque ainda há essa luta pela supremacia pelo nosso coração. Um quarto ponto, poderíamos falar sobre a perfeição cristã.
A fala da menina, ao dizer que depois de convertida sentia mais do que nunca ser uma pecadora, está de acordo com o espírito de profecia. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 354, diz assim: por que tantos se dizem santos e sem pecados? É porque estão muito longe de Cristo. E a Ellen White alerta: contudo, encontrar-nos-emos com aqueles que dirão tais coisas cada vez mais. Então, realmente, aqueles que se aproximam cada vez da perfeição cristã, eles não vão se sentir mais fortes para viverem independentes de Deus. Ao contrário, vai ser um caminho cada vez de maior dependência. Aquilo que muitas vezes julgávamos antes, que tínhamos condição de por nós mesmos agirmos, vamos agora pedir sabedoria, direção, acompanhamento de Deus para aquilo, porque cada vez mais nos sentiremos carecidos da graça de Deus. Um outro texto também conhecido no Caminho a Cristo, página 64, diz que quanto mais perto vos chegar de Jesus, tanto mais cheio de faltas parecereis aos vossos olhos, porque vossa visão será mais clara e vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita. Isto é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder, que a influência vivificante do Espírito de Deus está a despertar-vos. Então, se uma luz ela não está iluminando bem um cômodo, nós podemos não notar certos defeitos na pintura, no acabamento de algo. Quanto mais brilhante for essa luz, mais nós podemos ver, discernir defeitos, manchas. E assim é na nossa experiência religiosa. Mas tem algo a mais ainda que isso. Nós temos o padrão, o modelo para nós vermos que é Cristo. E nós somos infinitamente inferiores a esse padrão que nos é dado. Eu queria trazer agora uma outra ilustração também. Antes disso ainda, temos um texto do Profetas e Reis, página 82, que traz justamente um ponto sobre o que estamos falando até aqui. Devemos aprender que em vigiar e orar encontra-se a única salvaguarda, tanto para os jovens como para os idosos. Não repousa a segurança em posições exaltadas e em grandes privilégios. Durante muitos anos pode uma pessoa ter desfrutado genuína experiência. Olha só, a experiência não era falsa, era genuína. Mas ainda está exposta aos ataques de Satanás. Na batalha contra o pecado de dentro e as tentações de fora, até mesmo o sábio e poderoso Salomão foi subjugado. Sua queda nos ensina que sejam quais forem as qualidades intelectuais de um homem, ou quão fielmente possa haver ele servido a Deus no passado. Não pode nunca em segurança confiar na sua própria sabedoria e integridade. Então nós vemos aqui que existe o que a irmã falou de uma batalha que nós temos, que não envolve só tentações de fora do mundo que Satanás apresenta, mas o pecado de dentro. O que Ellen quis dizer com isso? Nada mais do que falar sobre a natureza pecaminosa. É algo natural, faz parte da nossa natureza. E desse modo, nós estamos expostos a isso. E se nós não vigiarmos a todo passo, é que ela aconselha jovens e idosos, devem fazer firme a vocação até o fim. Do contrário, serão rejeitados. Devemos entender que se nós tivermos uma experiência genuína no passado, se nós fielmente servimos a Deus no passado, isso não é garantia agora. A fidelidade tem que estar no presente em nossa vida. E a outra ilustração é do famoso pregador Booth
certa vez diz que ele pregou por um presídio inteiro. 400 pessoas havia lá sentenciadas. E após pregar, ele fez questão de ir às celas, conversar com eles. Após ter conversado com muitos deles, ele disse que nunca em sua vida encontrou tantos inocentes como naquela prisão. Diz que ninguém se considerava culpado. Todos haviam sido injustiçados, iriam provar que eram inocentes, e assim prosseguia-se as desculpas. E ele ficou muito decepcionado com aquilo. Ele só encontrou inocentes. E aí ele pensou o seguinte: bem, vou percorrer esse presídio para ver se posso encontrar um pecador. E aí diz que levou um tempo, afinal ele achou um homem sozinho em sua cela, estava com a cabeça entre as mãos. Moody perguntou: que tem você, amigo? Pude ver que estava chorando. E ele respondeu: os meus pecados são tantos que não os posso suportar. Ah, graças a Deus, disse Moody, tenho estado à sua procura. Então, nós podemos, através dessa ilustração, perguntar por que foi que aquele pregador pôde levar apenas um homem a Cristo em todo aquele presídio. Foi porque ele foi o único a reconhecer a verdadeira condição dele. E assim muitas vezes pessoas que estão em suas igrejas, vivem uma vida exteriormente correta, perante a sociedade ele não quer dar um mau exemplo, mas há então o pecado muitas vezes secreto, há aquele pecado que tem que ser abandonado. Deus não reina em seu coração, mas muitas vezes o egoísmo. O primeiro passo para se salvar, para querermos um Salvador, é reconhecermos que somos pecadores. Do contrário, não haverá essa busca. Por isso, então, a necessidade, o primeiro passo, é nos olharmos diante da lei de Deus, que serve de um espelho, e nós vemos os nossos defeitos, a nossa dessemelhança daquele padrão que Deus deixou, que a própria transcrição do caráter de Deus é a vontade manifesta do nosso Criador para nós. Mas eu gostaria de trazer mais agora o assunto do batismo, como que ele se relaciona com tudo isso. E é interessante que, com raras exceções, os cristãos de todas as denominações consideram o batismo o rito de entrada na igreja. No entanto, tem sido motivo de grandes controvérsias na história. Aqui o autor do livro Crenças Populares, na página 322, ele faz alguns questionamentos e ele coloca da seguinte maneira, as divergências que há. O batismo é uma confissão pública e símbolo de fé ou sacramento para limpar a alma da mancha do pecado original? Essa última explicação é justamente a dada pelo catolicismo, que por isso batiza os bebês recém-nascidos para limpar eles do pecado original. Aos que podem compreender as verdades bíblicas, estão conscientes de estarem aceitando a Cristo como Salvador, ou para bebês e crianças? Qual é o público-alvo do batismo, E deve ser feito por imersão, ou seja, por mergulho do corpo na água, ou por aspersão, borrifamento de água sobre a cabeça. Então, há esses questionamentos, essas divisões. Do batismo, todos creem em batismo, mas o significado, a forma muda muito, E é curioso, nesse mesmo livro, na página 322 ainda, o autor fala que uma das tragédias da Reforma Protestante é que seus principais líderes mataram companheiros cristãos pelo único crime de batizar ou rebatizar crentes adultos em vez de crianças. Então era algo tão enraizado
na cultura cristã na Europa, que a gente pode comparar da seguinte forma. Hoje, uma criança, quando nasce, ela recebe o que? Uma certidão de nascimento, é emitido isso. Naquele tempo, a certidão de nascimento era esse batismo que a igreja efetuava. Então, os primeiros reformadores tiveram muita dificuldade de desvincular disso. E eles, então, mantiveram o batismo de bebês, e então eles acabaram condenando os outros que estavam restaurando a verdade bíblica. Esses eram chamados de anabatistas, que hoje nós chamamos de batistas, né? Por que essa palavra no início? Porque eles eram chamados de anabatistas no significado de rebatizadores. Porque eles falaram, não, já foi batizado quando criança, eles estão querendo batizar novamente. Então assim eles encaravam. Mas de fato os anabatistas, eles avançaram mais na reforma, aprofundaram ela, de modo a restaurar esse conceito verdadeiro. Na realidade, é curioso haver dúvidas em relação à forma correta de batizar, visto que a própria palavra portuguesa que nós temos, batizar, vem do grego baptismo, basicamente a mesma palavra, e o significado é mergulhar em ou dentro da água. O significado já é imersão, a própria palavra diz isso. E vamos ler um texto, a palavra de Deus, em João, no capítulo 3, e o verso 23, muito interessante como que é relatado aqui. Na época, então, surgiu João Batista batizando as pessoas. E aí, então, aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 23, declara que, ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Haveria essa necessidade, essa preocupação da parte de João, de haver muitas águas, se o batismo fosse por aspersão? Qualquer lugar seria suficiente, mas ele ia se dirigir a rios, mares, algum lugar, um lago, algum lugar que então pudesse haver um ajuntamento de águas onde pudesse imergir aquela pessoa naquele local. Assim nós vemos uma comprovação, né? O batismo por aspersão, na realidade, ele surge já quando a igreja apostatada precisa incluir os bebês. E para não haver nenhum risco de morte ou coisa do gênero, de um afogamento, ingerir muita água, né? As crianças, eles trocam o batismo de imersão por aspersão, para incluir os infantes. Também gostaria de destacar aqui que desenvolveu-se erroneamente um conceito de equivalência da circuncisão com o batismo infantil. Esse é um argumento muito utilizado, porque a circuncisão no antigo Israel era feita no 8º dia, né, da criança. No entanto, não há equivalência de uma coisa para outra. O batismo não é a circuncisão cristã, não há esse tipo de equivalência. São coisas distintas, uma coisa da outra. Aqui nós vemos também que o batismo na Bíblia está sempre relacionado à ordem de se arrepender e se converter, tal como está lá em Atos 2, dos versos 37 a 41, também João Batista, lá em Marcos 1,4, ele chamava as pessoas ao arrependimento. Isso não pode ser feito com um bebê, com uma criança. Portanto, é inevitável essa conclusão que era para adultos. O próprio Jesus, né, em sua comissão evangélica, fala que essas pessoas deveriam ser tornadas discípulos dele,
serem ensinadas em tudo que ele havia declarado. E aqui, em relação à suposta equivalência do batismo infantil com a circuncisão, vamos ler um texto de Paulo em Colossenses, no capítulo 2. E vamos ver exatamente o que o texto declara. Colossenses 2, versos 11 e 12. Colossenses 2, versos 11 e 12 declaram da seguinte forma: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui as pessoas entendem que Paulo estaria fazendo uma equivalência, mas na realidade ele está falando da circuncisão não feita pela mão fisicamente. Ele está falando no sentido espiritual, porque nós vemos lá no Antigo Testamento, em Ezequiel 44:7, também em Atos 7:51, Estevão repete a mesma coisa. É dito daqueles que são incircuncisos de coração. De nada adiantava aquele israelita ao 8º dia ter sido retirado o seu prepúcio, se não tivesse a circuncisão, a aliança dele com Deus pessoal de coração. Então é isso que Paulo está declarando aqui em relação à verdadeira circuncisão, se revela então nessa questão de uma mudança de vida. Vamos ver um outro texto de Paulo em Romanos 2, que fala desse assunto. Romanos 2, os versos 28 e 29. Nós vemos que são sinais exteriores de fato. Tanto o batismo como a circuncisão eram sinais exteriores, mas algo que deveria haver uma mudança o quê? Interior. Aqui então Romanos 2, 28 e 29 diz: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Texto então muito claro em relação a isso. Em relação a batismo, nós podemos lembrar o caso do próprio Jesus, que não era necessário se batizar, ele não tinha pecado do qual ser remido, mas para nos dar exemplo, cumprir toda a justiça, como declara a Bíblia, ele então se batizou. Se batizou quando criança, quando bebê? Não. Quando adulto, então, foi o seu batismo, devemos seguir este exemplo. E também vemos nos próprios relatos, no livro de Atos, que os batismos feitos pelos apóstolos eram todos de pessoas numa idade em que eram capazes de tomar essa decisão em favor de Cristo como seu Salvador e Senhor em sua vida. Por exemplo, os textos não vamos ler em Atos 2:41, 8:12, também o verso 16, no capítulo 10:48, no 11:16, no 18:8 e no 19:4. São todos casos onde nós vemos que eram pessoas adultas. Nós vemos que em nenhum desses casos foi incluído crianças. O batismo também está ligado intimamente ao símbolo da morte e ressurreição em Cristo. Não vamos ler o texto também, os irmãos já o conhecem, lá em Romanos 6, nos versos 3 a 9, nós vemos essa comparação. Nós devemos descer à sepultura, morrer com Cristo, morrer para o pecado, e ressurgir então uma novidade de vida em Cristo. É assim, esse é o exemplo que Paulo nos dá
em seus escritos, em seus ensinamentos. Temos um outro texto para analisar agora em Marcos 16. Marcos 16, verso 16. Um texto também bastante conhecido, que deve ser bem compreendido o sentido. Marcos, no final do livro, capítulo 16, e o verso também 16. Podemos ler desde o verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então muitas pessoas querem colocar também um peso excessivo no ato do batismo, ao dizer que aqueles que não forem batizados não têm esperança de salvação. Também é baseado nessa tese que Roma Papal instituiu o batismo de bebês, para garantir que a pessoa fosse salva. Então já batiza logo. Mas isso não é garantia de nada, como nós bem sabemos. E o texto deve ser lido na sua forma correta, não concluir mais do que o texto está dizendo. Apesar do batismo então estar intimamente associado com a salvação, é apenas no sentido de ele representar a aceitação de Cristo na vida do crente. Portanto, nós podemos ver que o batismo deve ilustrar algo que já ocorreu em nossa vida. Já entregamos nossa vida a Cristo, já fomos perdoados por Deus, nos sentimos aceitos, amados, em paz com Deus, justificados pela fé. Uma vez que alcançamos esta condição, devemos pedir o batismo, que agora vai ser um sinal público da nossa fé, um manifesto, um testemunho que nós daremos, assim como para participar da comunhão dos crentes, tomar parte na Santa Ceia, os lava-pés e assim por diante. Faz parte então o batismo para a introdução de uma pessoa na comunidade dos fiéis. Mas percebe-se claramente no texto lido de Marcos que na segunda parte do texto não é dito que se as pessoas serão condenadas por não terem se batizado, mas sim por se recusarem a crer. Então, quando a primeira parte do texto fala que quem crer e for batizado será salvo, é porque a consequência natural ao crer, a pessoa vai ser batizada, então será salva. Mas a negativa do texto só diz assim: quem não crer. Quem não crer, esse será condenado. Então isso é ilustrado de maneira muito evidente na experiência do ladrão na cruz. Ele teve tempo para se batizar? Não teve condição. Já estava lá pregado na cruz há pouco tempo antes de sua morte. E ele passou da morte para a vida ao crer em Cristo. Mas aqui nós vemos o seguinte, que é um processo natural ser batizado, de modo que se aquele ladrão na cruz não tivesse morrido naquele momento, com certeza nós podemos dizer o quê? Que ele seria batizado na igreja apostólica, e seria o passo natural que ele tomaria. Mas não houve então condições para isso. E aí nós vemos que no caso dele, que bela promessa foi dada a ele, de certeza foi assegurada a salvação dele, de modo do testemunho de fé que ele deu. E já naquele momento, mesmo pregado na cruz, ele já pregou para o seu companheiro do lado. E ele então disse que de fato era justa a condenação que eles estavam sofrendo. Eles tinham feito errado mesmo. Mas ele falou: este não.
Esse está aqui inocentemente. E ele, meio sem jeito, se dirige a Jesus, não? Lembra de mim? E Jesus achou por bem dar a certeza da salvação já naquele momento para ele. A história desse ladrão na cruz, ela é maravilhosa. Algumas vezes aqui na igreja já fizemos referência, mas eu indico para todos os irmãos, peguem o livro Desejado de Todas as Nações e leiam o que fala deste homem. Leiam. Lá nós vemos que ele foi desviado da verdade pela influência dos sacerdotes, dos escribas, dos líderes da igreja judaica. Ele, num primeiro momento, se sentiu atraído por Cristo. Ele foi desviado por aqueles líderes e entrou numa vida criminosa. E ele foi alcançado no último momento. Que maravilha! Que história maravilhosa! Os irmãos leiam lá o capítulo inteiro, vão ver como que a misericórdia de Deus alcança longe cada um de nós. Eu gostaria então de concluir esse nosso estudo com um texto de Ellen White no livro Evangelismo, na página 307. Diz assim o texto: ao se submeterem os cristãos ao solene rito do batismo, ele, Deus, registra o voto feito por eles de lhes serem fiéis. Esse voto é seu compromisso de lealdade. Eles são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Acham-se assim unidos aos três grandes poderes do céu. Então nós concluímos justamente com esse ponto da Trindade. A Trindade é uma manifestação que nós temos, Ellen White diz, em todo batismo realizado pelos fiéis. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes naquela cerimônia. E é dito então que o poder dos altos céus, o poder do trio supremo, é dito que está à nossa disposição. De modo que se nós cairmos em tentação, não será por falta de auxílio, será porque nós fizemos assim. Mas de fato, toda emergência será colocada à disposição a ajuda desse poder usual. De modo que o batismo sela esse compromisso que nós fazemos. Pela fé fomos perdoados. E agora diz que todo aquele que nasce no reino de Deus, ele já nasce missionário. Esse é só o começo da carreira cristã. De modo que agora será um prazer falar do Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas de que nós temos um Salvador que veio e morreu por nós, e Ele quer salvar a cada um de nós.